casas vazias. Ainda há casas vazias. Eu vou repetir pela terceira vez, para que você memorize, para que você não esqueça o tema da mensagem nessa noite de domingo. Ainda há casas vazias. Você pode dizer para quem está perto de você o tema da mensagem? Ainda há casas vazias. Queridos irmãos, quando nós pensamos no termo, na palavra casa, sabemos que é um termo muito conhecido, um termo simples de explicar, um termo universalmente conhecido, independentemente do lugar, independentemente da cultura, do povo. A palavra casa talvez varie um pouco, de povo para povo, de nação para nação, mas costumeiramente ou geralmente o termo casa nos remete a o quê? A uma construção, sim ou não? Quando você pensa em casa, um edifício, pode ser um apartamento, pode ser o que mais? Pode ser um palacete, pode ser um casebre, pode ser uma casa feita de barro, de pau a pique, de sapê, pode ser uma palafita, pode ser o quê? Uma caverna, pode ser uma casa na Lua, em Marte, não importa, é uma construção, é uma edificação, é uma moradia, é uma casa. Mas casa também nos remete a um outro sentido, a uma outra representação muito mais profunda do que meramente uma construção. Casa também nos remete a famílias, casa nos remete também a gente, a pessoa. Eu particularmente costumo dizer que lá em casa todos falam muito alto. Quando eu digo essa frase para você, o que é que você compreende? Lá em casa todos falam muito alto. As paredes da minha casa, elas esbravejam, elas falam alto demais. É isso? Não, eu falo alto. Os meus filhos falam alto, a minha esposa fala muito alto. É uma característica da minha casa. Lá em casa todos são muito bem afeiçoados. O que vocês entendem por essa expressão, que é patente, que é notória, que na minha casa todos são... Não tenham medo de falar a verdade. Todos são belos, são bonitos, são charmosos, são garbosos. Verdade. Casa é uma construção que pode ser feita de qualquer coisa. Pode ser feita de madeira? Pode. Pode ser feita do que mais? De tijolo, alvenaria, de palha. Lembrei dos 3 porquinhos agora, pastor Alexandre. Da fábula dos 3 porquinhos. Pode ser de palha, pode ser de madeira, pode ser de tijolos, pode ser uma casa grande, pode ser uma casa pequena, pode ser uma casa luxuosa, pode ser uma casa muito humilde, uma casa simples. Mas o mais importante não é o tamanho da casa. Deus não nos trouxe aqui nessa noite para ouvirmos a respeito de arquitetura, de edificação, de construções pequenas ou grandes, simples ou luxuosas. Deus nos trouxe aqui para ouvirmos a respeito de um outro tipo de casa, de pessoa, de gente, de alma, de espírito e de coração. Diga, eu sou uma casa de Deus. Graças a Deus, aleluia. E a Bíblia, ela nos fala também sobre esse modelo de representação. A Bíblia nos fala também sobre esse simbolismo da casa, a casa enquanto uma edificação, a casa enquanto uma construção e a casa também como pessoa, a casa como a mente, como o espírito, como a alma e como o coração do homem. E nessa noite, à medida que eu for compartilhando essa mensagem, à medida que essa mensagem for sendo aberta diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, eu não quero que você pense nos cômodos da sua casa. Eu não quero que você pense no banheiro que você acabou de reformar e gastou 10 mil reais só de porcelanato e de louças e mármore de Carrara. Eu não quero que você pense na cozinha, nos armários, nos cômodos da sua casa. Eu não quero que você pense nesses ambientes domésticos, mas eu quero que você pense em cada palavra, em cada gesto, em cada expressão, em cada palavra que for ser compartilhada nessa noite. Eu quero que você pense nos cômodos
da sua alma. Amém? Eu quero que você pense nos cômodos do seu coração. Eu quero que você pense nos seus sentimentos. Eu quero que você pense na sua razão, na sua lógica. Eu quero que você pense na sua vontade. Eu quero que você pense no seu espírito. E eu dizia que a Bíblia fala do homem como uma casa. E a Bíblia fala do homem, da mente, do coração humano como uma habitação de Deus. E esse ministério, corajosamente, há muito tempo, já tem defendido esse conceito, tem defendido essa ideia, tem defendido essa doutrina e essa verdade substancial e categórica das Escrituras, que nós, humanidade, que nós, povo de Deus, que nós, homens, nós nascemos com um propósito determinado, com um propósito definido por Deus. Nós somos casa de Deus, nós somos a habitação de Deus. Para deixar mais clara a minha palavra, eu quero fundamentar com 2 textos bíblicos. Eu quero que você abra, por favor, ainda nessa introdução, em um primeiro texto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós iremos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Eu acabei de dizer que a Bíblia, ela demonstra para nós, não apenas nesse texto que nós vamos ler, mas em outros inúmeros textos, que o homem é chamado de quê? Casa de Deus. Quem está aqui, diga amém. Então você é uma casa de Deus. Diz o texto sagrado, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, vírgula, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O texto é simples, o texto é claro, o texto é objetivo. O texto nos informa que, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nessa casa terrestre, nesse corpo físico, nós aspiramos, nós gememos, nós desejamos, nós aguardamos por uma casa celestial. Essa casa não é feita por mãos humanas, não é edificada por construtoras, ela não é decorada por mãos humanas, mas é uma casa espiritual, é um edifício espiritual. Esse texto nos revela que o corpo humano é uma casa. Mas há outros textos, e é um desses textos que eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 14, que nos fala que além do corpo humano ser uma casa, o nosso coração, ou a nossa mente, ou o nosso espírito, a nossa parte imaterial, a nossa parte interior, também é uma morada, também é uma habitação, também é a casa de Deus. João capítulo 14, eu quero que você leia comigo apenas 2 versículos, o versículo de número 2 e o versículo de número 23. Quem achou, diga achei. Diz o texto: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que o texto diz? Irmãos, falar as Escrituras é simplesmente você fazer o quê? Repetir aquilo que está escrito. Palavras de Jesus Cristo. Bispo Alexandre, o que o texto diz? Na casa do meu pai há muitas moradas. O texto diz que o pai tem muitas moradas. Onde? Na casa dele. O texto diz menos do que isso? O texto diz mais do que isso? Não, na casa do pai há muitas moradas. Versículo 23, diz o texto: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai e o Filho farão morada nele, neste que ama o Pai, que ama o Filho, aquele que ama a Jesus. Nós somos morada de Deus, nós somos a habitação de Deus. Poderíamos citar outros inúmeros textos, mas os irmãos já estão familiarizados com esse tema, com essa doutrina e com essa verdade. Mas o encargo principal da mensagem de hoje, a temática da mensagem de hoje, não é nos falar propriamente que o homem é a casa de Deus. Nós sabemos disso, nós não podemos nos desvencilhar desse tema, dessa verdade que é central das Escrituras. Mas o encargo de hoje, que bate no meu coração, e eu preciso compartilhar com vocês, é que, apesar de o homem ser habitação de Deus, que apesar de o homem ser morada de Deus, que apesar de o homem ser casa de Deus, infelizmente, na experiência, na prática, na vivência de muitos homens, existem casas que estão vazias. Pastor, não estou entendendo. É uma grande contradição o que você está explicando nessa noite, porque afinal de contas, somos ou não somos a morada de Deus? Somos ou não somos a casa de Deus? E como você diz que há casas que estão vazias, casas que são vazias, o problema não está na parte de Deus. Perceba isso, quando Deus olha para você, quando Deus olha para a humanidade, quando Deus olha para o muçulmano, para o xiita, para o católico, para o protestante, para o evangélico, para o budista, para o espírita, para o hindu, quando Deus olha para o ateu, quando Deus olha para qualquer homem na face da terra, na visão que parte de Deus para o homem, Deus sempre enxerga uma casa, Deus sempre enxerga uma habitação, Deus sempre enxerga uma morada. O problema não está na visão de Deus, o problema não está naquilo que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito e a respeito do homem. O problema está no nosso coração. É na inversão de pensamento, é na inversão de valores, é na inversão quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para a palavra e nós não nos enxergamos, e uma grande parte da humanidade não se percebe, não se vê como habitação de Deus. As casas não estão vazias porque Deus não habita nelas, pastor. Deus habita nessas casas. As casas não estão vazias porque Deus não está presente. As casas estão vazias porque homens, não poucos, mas centenas e milhares de homens, na sua consciência, eles decidiram se apartar de Deus, decidiram desconhecer a Deus, decidiram ignorar a Deus, decidiram não ter comunhão com Deus. A casa vazia é uma alma que se rebela contra Deus. A casa vazia é uma alma que, ainda que saiba que Deus é, porque Deus não existe, que Deus é, eu não preciso desse Deus, eu não quero me relacionar com esse Deus. Uma casa vazia é uma casa que não se submete ao governo de Deus, porque o Logos divino, o Logos eterno, ele tem a sua presença fincada, estabelecida, plantada de maneira imanente dentro de cada um de nós. Mas na nossa consciência, no nosso espírito e no nosso coração, às vezes nós não vivemos de acordo com essa realidade, com esse fato espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Nós não nos comportamos, nós não agimos, nós não reagimos como uma casa que é ocupada e habitada por Deus. E eis o grande problema da igreja, eis o grande problema da humanidade. Mesmo nós que dizemos e cantamos, sou casa de Deus, nós, às vezes,
podemos nos comportar como não casa de Deus. Qualquer outra coisa, mas menos uma casa de Deus. Eu disse que o tema, o encargo da mensagem, não seria falar propriamente sobre o ser casa de Deus, mas sobre, infelizmente, a falta dessa experiência na humanidade, às vezes na igreja, de não ser uma casa, ou mesmo de ser uma casa, mas ser uma casa desabitada, de ser uma casa vazia. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você reflita nessa mensagem. Talvez aquilo que eu vou dizer nessa noite não tenha relação, um ponto ou outro, com a sua vivência, com a sua experiência, mas quem sabe alguma coisa lhe seja útil para exortação, para corrigir, para repreender, para dirigir o nosso coração rumo ao caminho da verdade. Eu quero compartilhar hoje com vocês sobre os 3 Is de uma casa vazia. Quem ouviu, diga amém. Os 3 Is de uma casa vazia. E que casa é essa? Nosso coração, nossa mente, nosso espírito. Não que Deus não habite imanentemente em nós, mas na minha consciência eu posso há muito tempo ter colocado Deus para fora dessa casa, e não sou eu quem diz isso. Nós iremos ler um texto que já é conhecido de todos vocês, mas logo logo um texto que corrobora, que afirma e confirma que muitos da igreja há muito tempo já colocaram Jesus para fora de suas casas. Mas 3 Is das casas vazias. Primeiro I, que determina, que demonstra ou que caracteriza uma alma vazia, um coração vazio, uma casa vazia. É bem possível que você não esteja fazendo parte desse I inicial, não sofra as influências desse I, que eu vou dizer que é o I da ignorância. Ignorância, pastor Josué? Sim, ignorância. É o I daqueles homens que dizem assim: Deus não é, ou como costumam falar, Deus não existe. Já viram aqueles homens da ciência que dizem que o ser humano evoluiu do macaco? Quem já ouviu isso? Eu aprendi isso no meu tempo de escola, mas há muito tempo atrás. Que há bilhões e bilhões de anos nós éramos uma ameba que foi desenvolvendo, que foi evoluindo, e aí foi crescendo, foi evoluindo, e geração após geração, eis aqui você, alguém que era em um passado remoto, ligado ancestralmente a uma ameba, a um macaco, a um primata. Até que um dia você desceu da árvore, você se cansou de coçar a cabeça, de comer piolho, e você decidiu ser gente, decidiu ser um ser humano. São homens que dizem: Deus não existe, eu sou fruto do acaso, eu sou fruto de qualquer coisa, Deus não existe. Olha para quem está perto de você, olha para os olhos, olha para as mãos, olha para o nariz, olha para essa pessoa linda, maravilhosa, perfeita que está ao seu lado, esse ser humano que Deus criou à sua própria imagem e à sua semelhança. Nós não somos uma obra do acaso, nós não somos o fruto do acaso, mas nós somos a obra de Deus, nós somos a criação de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus. Amém? Ignorância pura daqueles
que mesmo podendo reconhecer em si mesmos a imagem plasmada de Deus, no espírito, na alma, na consciência, dizem: não, Deus não é, Deus não existe. Há um texto em Romanos, capítulo 1, vamos rapidamente nesse texto, eu quero confirmar aquilo que está sendo dito. Romanos capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, que dizem assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus. Mas pastor, você não falou de ignorância? Ignorância é conhecimento? Não. Mas tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Sabe que tipo de ignorância é essa aqui? É o pior tipo das ignorâncias. É a ignorância em que o homem escolhe, decide voluntariamente ser louco, ser tolo e apartar o seu coração de Deus. Eu já ouvi várias vezes um ditado que diz o seguinte, que a ignorância é uma bênção. Quem já ouviu esse ditado alguma vez? Já ouviram esse ditado? Que a ignorância é uma bênção? Eu já pensei muito nesse ditado, já tentei colocar esse ditado na minha vida, na vida da igreja, na vida daqueles que me cercam, em situações, em circunstâncias familiares, particulares, mas eu nunca consegui de fato aplicar esse ditado na minha vida, que a ignorância é uma bênção, a verdade é uma bênção, a luz é uma bênção, o conhecimento de Deus é uma bênção. Quando eu me vejo no espelho e percebo que eu sou casa de Deus, e que eu não sou uma habitação vazia, inóspita, que eu não sou uma habitação completamente abandonada, mas que eu faço parte de um projeto celestial, eterno e especial. Todos os meus dias são melhores, não porque posso, não porque tenho algo de bom a oferecer para Deus, não porque sou perfeito, mas porque sei que sou casa de Deus. Queridos, é triste, infelizmente, pensar como milhares e milhares de seres humanos não têm essa consciência de serem a habitação de Deus, não têm essa consciência de serem a casa de Deus. Olhem para várias religiões do mundo, não de 2000 anos atrás, não de 4000 anos atrás, mas religiões atuais. Olhem para a Índia, olhem para o Oriente Médio, olhem até mesmo para as Américas aqui. Como é possível, a partir do texto que nós acabamos de ler, ignorância, desconhecimento voluntário de pessoas, de homens que se prostram diante de uma lagartixa, pastor Alexandre Rodrigues, que se prostram diante de um sapo, que se prostram diante de uma vaca, que se prostram diante de ratos. Há um templo na Índia com mais de 20.000 ratos que estão sendo venerados, cuidados, alimentados e adorados. Mais de 20.000 ratos, deuses encarnados na terra, roendo queijo. Você imagina uma coisa dessa? Um absurdo desse? Eu estava lendo que há muito tempo atrás, durante as invasões e a colonização do grande Império Romano, os romanos chegaram em uma cidade gaulesa, e eles invadiram, sitiaram aquela cidade, e os gauleses fugiram para as montanhas, passaram pelos campos e pelas montanhas, e levaram o que eles podiam levar. Levaram os cães, levaram as criações, levaram os porcos e levaram os gansos. E a fome foi apertando, eles mataram os porcos e comeram os porcos. A fome foi apertando, eles mataram os cães e comeram os cães. A fome foi apertando e não mataram os gansos, porque os gansos eram animais sagrados. Pastor, mas isso não tem nada a ver comigo. Graças a Deus
que você não é adorador de ganso. Amém? Graças a Deus que você não é adorador de rã, de sapo, de lagartixa, de escorpião, de vaca. Acho que a única vaca que você gosta, eu conheço uma boa parte de vocês, é no bife, no prato, um bom bife mal passado, cercado com batata frita bem crocante, acompanhado com um copo de Coca-Cola com gelo e limão. Essa vaca você gosta, não gosta? Quem pode dizer amém? Nós não somos adoradores de vaca, mas a ignorância, ela pode acometer a muitos. E é possível que não os que estão aqui nessa noite, mas como eu sei que essa ministração ela chega aos mais diversos e distantes rincões da terra e do Brasil, dos nossos Brasis até, pastor Alexandre, é possível que muitos da igreja tenham, eu digo igreja, eu nos incluo agora, muitos tenham um outro tipo de ignorância, que não é a ignorância de adorar a vaca, o sapo e o saci e o curupira, mas é a ignorância de olhar para essas paredes, ou paredes semelhantes a essas aqui, e falar: eis a casa de Deus. Olha para a sua esquerda, para essas paredes, branquinhas, olha, branquinhas, bonitas as paredes? É, né? Vai pintar de novo, né? Vai ficar mais bonita ainda. Pessoas que olham para as paredes e dizem assim: eis a casa de Deus. Olham para esse tablado, ou para o tablado de onde elas congregam e cultuam a Deus. Olhe o templo de Deus, olhe o altar de Deus. Pessoas que se preocupam em lavar a igreja. Durante muito tempo eu lavei a igreja. Quem já lavou a igreja aqui alguma vez? Várias vezes, usei meu esfregão, lavava com bucha. Tamanho era o meu zelo pela igreja, pela casa de Deus. Mas sabe qual era o meu maior problema? Eu lavava a igreja, eu não pisava no púlpito de qualquer maneira, no altar de Deus. Eu tirava o sapato dependendo de onde eu estava, em algumas casas especiais, porque o lugar era santo de Deus, era sagrado demais, mas eu não me preocupava em lavar o meu coração. Eu não me preocupava em deixar o meu coração como um altar pronto para sacrificar e adorar o meu Deus e o meu Senhor. E infelizmente, queridos, nesse tipo de cilada, infelizmente nesse tipo de ignorância, muitos da igreja têm se perdido, têm caído e têm corrompido o seu coração. Pessoas que estão mais preocupadas com as paredes, com o mobiliário. Se a cadeira é azul eu não sento, porque seria bom se fosse vermelha, porque eu não gosto de cadeira azul. Porque se o púlpito fosse invernizado, se fosse de madeira cerejeira invernizado, ou se fosse de mogno, eu até congregaria nessa casa, mas eu não gosto dessa casa de Deus. Essa casa de Deus é muito feia, não é luxuosa, mas nós esquecemos, ou nós não pensamos, nós não percebemos que o nosso cuidado, a nossa preocupação deve ser com a nossa alma, com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, com as nossas escolhas, com a nossa decisão, porque o próprio Cristo já declarou que é de dentro do coração que procedem as coisas perversas, as coisas ruins. Então eu preciso lavar sim a casa de Deus, eu preciso sim arrumar, varrer e organizar a casa de Deus. E eu quero dar um conselho a você nessa noite: lave a casa de Deus, meu irmão, organize a casa de Deus, meu irmão, minha irmã. Arraste os móveis da casa de Deus, tira a sujeira debaixo do tapete, tira a sujeira de dentro dos armários, joga todo tipo de tranqueira, de coisa ruim, perversa e maligna de dentro da casa de Deus. Mas não peça ajuda para o irmão Raimundo. Não olhe para essa casa, não olhe para essas paredes, olhe para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito, olhe para a tua vida, para a tua experiência de Deus.
com Deus, com o próximo, com a família e com a igreja. Porque essa ignorância, não a dos ratos, não a dos sapos, das borboletas, das lagartixas, não nos pega, mas quem sabe muitos da igreja foram capturados pela ignorância de se preocupar com coisas, mas não se preocupam com o coração. Esse foi o primeiro I de uma casa vazia de Deus. O I da ignorância, do desconhecimento, ou da ignorância voluntária, ou da ignorância religiosa, da ignorância em que o que importa é o lugar, mas não o coração. Mas eu preciso e quero avançar para o segundo I. É o segundo I que muito possivelmente, eu quero usar uma expressão aqui, que aí o bicho pode pegar, no meu coração e no seu coração, é o I da indiferença. Sim, vou falar mais alto, o I da indiferença, da insensibilidade. Sabe que é esse? Aquele I, quando você está de repente dentro do seu carro, apenas para ilustrar, depois eu vou aplicar no ponto onde eu desejo e preciso chegar. Aquele I, quando você está no seu carro, parado no semáforo, e você vê uma criança com o pé descalço no asfalto, com o nariz catarrento, com a blusa completamente rasgada, suja e surrada, um mendigo, maltrapilho, sujo, fedendo, e você, manualmente, seu carro for manual, seu vidrinho, e você fecha o vidro, ou senão, aperta o botãozinho para o vidro subir, e você faz assim com o seu nariz, ó. Sabe qual é o nome disso? Indiferença, insensibilidade. Pastor, mas como isso acontece com Deus? Isso acontece com Deus quando nós não recebemos a Cristo. Mas já recebi a Cristo há muito tempo, sou salvo, batizado, desde 1900 e quanto, pastor, senhor? 1945, final da Segunda Guerra Mundial, venceu Hitler e foi batizado no Espírito Santo. Guerreiro, lutou e venceu. Mas isso acontece quando nós expulsamos Cristo de dentro do nosso coração, e não diga que isso não pode acontecer. Quando nós somos indiferentes, insensíveis para com Cristo, para com a verdade, para com a igreja, para com a palavra, para com os santos, para com o nosso sacerdócio, para com a nossa realeza, para com as verdades, para com o nosso chamamento, a nossa incumbência, quando nós somos indiferentes, insensíveis para com aquilo que nós somos, casa de Deus, habitação de Deus. Nós estamos vivendo em uma era terrível. Você sabia disso? Nós estamos vivendo em uma era terrível, uma era profetizada nos tempos apostólicos. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e os últimos dias começaram nos dias de Paulo. Os últimos dias começaram nos dias de João. Dias terríveis, de homens caluniadores, de homens perversos, de homens sanguinários, homens que não amam a Deus, que não amam a verdade, mas que amam a si mesmos, que amam a mentira, que amam o lucro, que amam o seu próprio ventre. Nós estamos vivendo em uma era, a era de Laodiceia, a era da insensibilidade, da mornidão, da indiferença espiritual. Estamos vivendo em uma era de individualismo, onde nós replicamos e reproduzimos fechar esse vidro para quem está próximo de nós.
mas nós reproduzimos na igreja. Quando eu fecho o meu vidro para aqueles que estão perto de mim, quando eu fecho o meu vidro para o pastor, quando eu fecho o meu vidro para a minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, quando eu fecho o meu vidro para os irmãos da igreja, quando eu fecho o meu vidro e a porta da minha casa para o próprio Senhor da igreja. Muitas são as vezes que eu fecho o meu vidro e torço o meu nariz, porque eu não quero, eu não desejo, não quero compartilhar, não quero ter comunhão com a igreja, comunhão com Deus. Comunhão, para quê? Besteira de comunhão, besteira de servir, besteira de congregar. E nós colocamos Jesus para fora. Tem texto para isso na Bíblia? Tem texto para isso na Bíblia, que a gente coloca Jesus para fora? Tem muito texto? Um texto apenas. Apocalipse. Você quer ler comigo esse texto? Você permite que eu leia esse texto? Junto com você? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu prego com entusiasmo, quando eu prego dessa maneira, eu estou falando muito mais para mim do que para você. Amém? Não pense que eu estou dando bronca em você, mas eu estou dando, na verdade, uma baita de uma bronca em mim mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Eu comprei uma Bíblia recentemente. Comprei, não é essa não, veio da internet, pela internet, comprei pela internet, chegou. E essas Bíblias que a gente não sabe a origem, não sabe a editora, não sabe quem produziu, não sabe quem editou, não sabe quem traduziu, não sabe quem fez o estudo, o aparato exegético. Sabe essas Bíblias perdidas no mundo? E eu quero ler esse texto nessa Bíblia que eu comprei para vocês. E aí vocês vão comparar com a versão de vocês. Tudo bem assim, pessoal? Pode ser? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A Bíblia que eu adquiri. Eis que estou dentro da casa e não bato, porque não há necessidade de ouvir a minha voz ou de abrir a porta, porque já estou dentro da casa, ceando com ele e ele comigo. Essa é a minha Bíblia. Diz assim a sua? Não diz assim? Eu não tenho sorte com essas Bíblias que eu compro pela internet, pastor. Já é a quarta ou quinta Bíblia que eu já comprei. O que o senhor me aconselha? Para de comprar? Vou parar de comprar essas Bíblias. Vou ficar com a Bíblia que eu tenho. Essa Bíblia que eu trouxe para ministrar a vocês nessa noite diz assim: eis, palavra de Jesus, eis que estou à porta e bato. Está escutando? Eis que estou à porta e bato. A epístola à igreja em Laodiceia foi escrita por João, mas nas palavras declaratórias de quem? De Jesus. Então essa epístola à Laodiceia é uma carta de Jesus para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Está escutando, meu irmão? Do outro lado? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O texto diz o quê? Que Jesus Cristo está do lado de fora de uma casa. Eu não sei que casa é essa. Eu não sei. Sei, Jailson? Sei, né? Sei, né? Que casa é essa? Pode ser a minha? Pode ser a sua? Não responda. Não responda. Não sei que casa é essa, mas eu sei que existem casas vazias. Vazias da presença de Deus, pastor Josué? Repito, não. Mas na consciência estão vazias, na comunhão estão vazias, na decisão de estar com Deus, de ser por Deus, de caminhar com Deus, de ter Deus como de fato quem Deus é: o mantenedor, o sustentador, o provedor, o pacificador, aquele que é tudo em nós, por nós, em nossas vidas. Eu não quero esse Deus. Eu não quero ter comunhão.
E onde eu coloco Deus? Porque Deus ocupa muito espaço, meu irmão. Sabia? Deus ocupa muito espaço. Deus não se contenta com uma partezinha do seu coração. Deus, Ele quer o coração. Deus, Ele quer a alma por inteiro e por completo. Mas como eu não quero dividir o meu coração, como eu não quero abrir os cômodos da minha alma para Deus, como eu não quero assistir televisão com Deus, como eu não quero jantar com Deus, como eu não quero tomar banho com Deus, como eu não quero dormir com Deus, como eu não quero estar com Deus. Por favor, entendam apenas como meras metáforas. A irmã Andresa não é a única que faz metáforas nessa igreja. Como eu não quero, eu expulso Deus, eu coloco Deus para o lado de fora. Aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Jesus Cristo faz? Ele sai igual um menino birrento e fala: você não quer ser mais meu amigo, então eu não quero mais você. É isso que Deus faz? Ele está batendo na porta do coração daquele que já o enxotou para fora. Está batendo insistentemente, está batendo amorosamente, está batendo e fazendo um convite. Eu estou à porta, eis que eu estou batendo, ouça a minha voz, abra a porta. Mas para quê? O que o Senhor quer comigo? Sabe aquele mendigo novamente? Agora ele cresceu um pouco mais, não é aquele menino que está no asfalto não, aquele que bate na porta da sua casa e você olha assim, ó, desconfiado. O que você quer aqui? A gente com um olhar desconfiado para Deus. Confio ou não confio em Deus? Deixa ou não deixa Deus entrar na minha vida? E a gente pensa às vezes dessa maneira, porque somos autossuficientes, porque eu posso tudo, eu me basto. Não é a mensagem de Laodiceia, igreja? Não é a mensagem de Laodiceia, rica, abastada, autossuficiente, independente? Eu me basto, eu e mais ninguém, não preciso de mais nada. E Cristo fica do lado de fora. E é interessante que Cristo tem experiência de ficar do lado de fora. Você sabia disso? Cristo tem muita experiência desde o seu nascimento, da sua encarnação, do Logos eterno, do Verbo, da palavra da vida. Desde a sua encarnação, ele fica do lado de fora das casas. Onde foi que o Logos eterno encarnou e, sim, ele nasceu? Onde? Numa manjedoura, ou vamos usar uma palavra menos romântica. Pastor Alexandre é bom nessas palavras. Menos romântica, pastor. Num curral. Estábulo é muito romântico ainda. Muito romântico. Cristo nasceu num curral. Num curral tem o quê? Tem animais, exato, tem bode. Lá da Palestina tem o quê? Ovelhinha, tem bode, talvez um touro, um boizinho, uma vaquinha, não sei. Não é aquele curralzinho, aquele presépiozinho que você costumava montar na sua casa, não, meu irmão. Não, bonitinho, com Jesusinho, sabe, em um manto real ali. Não, a mãezinha dele, quando ele nasceu, o colocou em um pano, em uma roupa, para ele não morrer de frio. Dentro de um coxo, onde a vaca bebia água, cheia de baba. Sabe qual o calor que aquecia Jesus Cristo? As fezes dos animais e o bafo do cabrito e da cabrita. Sabe por quê? Ele estava no curral, porque não havia, conforme diz Lucas em seu evangelho, lugar na hospedaria. Não havia lugar. Mas não havia lugar por quê? Porque estavam todos os quartos habitados. E eu estava lendo um comentário esse tempo atrás, não me lembro exatamente de quem foi, mas você pode utilizar a visão romântica do nascimento de Cristo, uma visão mais histórica, uma visão mais nua, crua e realista. De Nazaré, de onde partiu José e Maria,
até Belém da Judéia, porque havia um censo, um recadastramento. De Nazaré até Belém são 145 quilômetros de distância. Isso é pouco ou é muito? E para a mulher grávida, buchuda, com um filho na goela, é pior ainda? Pois é. As estradas eram terríveis, havia saqueadores, eram montanhosas, havia risco de desmoronamento, de queda, de acidentes. Uma pessoa que não estivesse na mesma condição de Maria, provavelmente em cima de um jumentinho chegaria em 4, 5 dias lá em Belém. Mas Maria, muito provavelmente, e diz esse comentarista, ela não estava, irmãos, em cima do jumentinho. Por que não estava em cima do jumentinho? Ela estava nos últimos meses de gestação. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Muitas mães aqui. Você com 8 meses, com 9 meses de gestação, já andou de jumento alguma vez? Quem já andou? Agora imagina você num jumentinho, ali, 15 dias caminhando. Seu filho ia nascer onde? No meio do deserto, ali no meio da estrada. É bem provável, e diz o comentarista, eu não sou autoridade no assunto, viu, irmãos? Estou apenas replicando o que os estudiosos disseram. É muito provável que Maria estava puxando o jumentinho e José sentado no jumento. Homem é assim mesmo, né, pastor Alexandre? E as irmãs, acreditam que isso tenha acontecido? Com certeza, né? E Maria estava puxando o jumentinho. Imagina 15 dias, ou quem sabe 20 dias de viagem. Eles chegaram lá em Belém, bem limpos, não chegaram? Bem limpos, com os cabelos penteados, com os dentes escovados, com um perfume importado da França. Não estava vencido, não. Rexona, tudo em dia, com os pés limpos, com as roupas bem passadas. Chegaram assim? Eles pareciam 2 mendigos, diz esse comentarista. E não se achou, não havia lugar na hospedaria, não havia lugar na casa dos parentes de José, que eram de lá. E o que aconteceu então? O menino ficou do lado de fora das casas. O menino que nasceu ficou no estábulo, ficou no curral, ficou lá. Jesus ficou do lado de fora. Insensibilidade. Mas isso tem acontecido ainda em nossos dias, queridos. Jesus tem ficado do lado de fora. Tem ficado do lado de fora quando a minha vida, ela não é uma vida só com Deus. Jesus é posto do lado de fora quando a igreja, ela não é um ambiente saudável suficientemente para mim. Eu prefiro outras coisas do que a igreja. Eu prefiro qualquer coisa do que estar com os santos. Eu estou enxotando Jesus para o lado de fora, ou pelo menos eu não quero sentar perto de Jesus, porque esse Jesus não me agrada, porque esse Jesus aqui não me agrada. Eu não gosto desse Jesus, eu não gosto daquele Jesus, eu não gosto desse Jesus, eu não gosto daquele outro ali Jesus também. Já parou para pensar nisso? No Jesus que está sentado perto de você? Olha para ele, pode olhar, sorria para Jesus, sorria para Jesus, abraça Jesus, ande com Jesus, coma com Jesus, viva com Jesus, perceba Jesus presente na sua vida. A gente esbarra em Jesus e não percebe Jesus. A gente quer servir Jesus, quer trabalhar para Jesus, quer fazer tantas coisas para Jesus, como Marta. Lembra de Marta? Lucas capítulo 10. O que Marta estava fazendo? Muitas coisas para Jesus. Ela fez o pão de queijo para Jesus, bem quentinho na hora? Fez. Ela fez o cuscuz? Fez. Ela passou o café pretinho, café Arábia? Fez. E serviu para Jesus? Fez.
Ela arrumou a cama para Jesus, ela varreu a casa, ela arrumou tudo. E a casa estava com quem lá dentro? Com Jesus. Mas no coração daquela mulher, Jesus estava onde? Do lado de fora, porque ela servia, ela fazia, ela trabalhava, mas Jesus não estava lá. O melhor da festa, o melhor da casa, o melhor da ocasião, o melhor da vida está ali, pertinho. Jesus está em nós, meu irmão, está dentro de nós, está ao seu lado na igreja. Sim, está ao seu lado na igreja. Quando eu saio de casa, eu me arrumo com a minha família, com os meus filhos, eu venho ter um encontro com Jesus, entre essas quatro paredes. Eu aperto a mão de muitos aqui, e recebo o sorriso de muitos aqui. Insensibilidade mata a vida da igreja. Eu fico feliz por hoje ver muitas pessoas que estavam há muito tempo sem vir aqui, muitos Jesuses que estavam sem comparecer a essa reunião, mas estão aqui hoje, nessa noite. Amém? Vamos dizer para esses Jesuses, correto? Ou Jesus? Sejam bem-vindos a essa casa, esse ambiente, Jesuses. Sejam bem-vindos. Não permitamos, queridos, eu vou passar para o último I daqui a pouco, tá? Não permitamos que a insensibilidade acorrente o nosso coração. Não permitamos que a insensibilidade, que a mornidão, ela nos deixe distantes de Deus, distantes dos irmãos. Que coisa boa é a vida da igreja. Vamos amar Jesus, vamos amar a igreja, vamos ser mais calorosos, mais fervorosos. Nós já avançamos muito. Eu vejo o crescimento dessa igreja, pastor Alexandre. Eu vejo o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento, a evolução. Não é do macaco para a gente, não, mas é de gente para gente, de gente que ama mais, de gente que serve mais, de gente que procura mais, de gente que é melhor, de gente que respeita mais, que abraça mais, que sorri mais, que visita mais. Gente que não está sendo insensível, mas está sendo alguém que abraça e recebe a Cristo e os irmãos. Sabe o que nós podemos fazer com isso? Fazer crescer, amadurecer e florescer ainda mais em nossas vidas. Façamos como Maria, lá em Lucas capítulo 10, na casa, Maria, Marta e, qual é o nome do irmão? Lázaro. O texto de Lucas fala de Maria e fala de Marta. Maria fez o quê? Foi servir café também. Maria foi fazer pão de queijo. Ela quedou-se, ela se ajoelhou, ela se prostrou aos pés de Jesus. Sabe por quê? Ela compreendeu que ela não poderia estar cultivando ou estar acorrentada com o I da indiferença, da insensibilidade, mas ela preferiu a comunhão, ela preferiu as palavras, ela preferiu o sorriso, ela preferiu os braços de Cristo, ela preferiu Jesus. Eu pergunto a você: tem alguém melhor do que Jesus? Tem alguém melhor do que Jesus? Não tem. O primeiro I foi o I da ignorância, o segundo I foi o I da indiferença. E para encerrar, eu devo encerrar nos próximos 10 minutos, quem sabe, é o I da insubmissão. Pastor, mas existe isso? Demais da conta. O I da insubmissão, eu preciso ler, queridos, são poucos textos, mas eu preciso ler esses textos com vocês. Eu quero ir rápido para fazer a conexão dos textos. Mateus capítulo 5. E vocês talvez não entendam em primeira mão a conexão desses textos, mas vocês vão entender no final. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, quem achou, diga amém. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, 2 pontos. Aqui se abre o sermão da
montanha. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus registram esse belíssimo sermão, chamado Sermão do Monte, chamado também Sermão da Montanha. As multidões afluíam, Jesus ele sobe na montanha, os seus discípulos se achegam a ele e ele passa a ensinar-lhes, dizendo. Mas muitos dizem assim, sim, Jesus ele fala para os discípulos, porque o texto diz que ele passa a ensinar os discípulos. Mas para que não haja erro de interpretação, não haja má interpretação, leia rapidamente os últimos versículos do Sermão da Montanha. Capítulo 7, versículos 28 e 29, que dizem assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, foi todo o Sermão da Montanha, estavam as multidões o quê? Maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem ouviu o Sermão da Montanha? Os discípulos ouviram? Certamente. E quem? As multidões. Jesus falou muitas coisas para as multidões. Você concorda comigo? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Mas eu preciso destacar apenas uma coisa nessa noite. E preste atenção nisso que Cristo falou. Capítulo 6, versículo 9. Apenas isso. Portanto, vós orareis assim, 2 pontos. O sermão era para os discípulos e o sermão era para quem? As multidões. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus ensina o que para as multidões? Que eles têm um Pai celeste, o Pai divino, Pai nosso que estás nos céus. Jesus Cristo e não Paulo, Jesus Cristo e não Pedro, Jesus Cristo e não João, é o primeiro a declarar que o homem é filho de Deus. Posso ouvir um amém? O texto é claro para vocês, mas vamos ler um outro texto. Jesus Cristo disse que os homens são o quê? Filhos de quem? João capítulo 8. Eu não posso ler o capítulo inteiro, amados. Preciso fazer obrigatoriamente um recorte no texto. João capítulo 8, versículos 41 até 44. Jesus Cristo no Sermão da Montanha acabou de dizer que os homens são filhos de Deus. Repita, Jesus disse que os homens são filhos de Deus. João capítulo 8, versículo 41 a seguir. Palavras de Jesus aos judeus, a alguns judeus: vós fazeis as obras do vosso pai. Pronto. Mateus capítulo 6, é isso? Não é o mesmo contexto. Não é o mesmo contexto, preste atenção. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Mas Jesus podia concordar agora aqui. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar. Espera aí, Jesus está com um problema de cabeça aqui. Ele disse ou não disse que os homens são filhos de Deus? Irmãos, vocês têm timidez em falar isso? Jesus disse ou não disse no Sermão da Montanha que os homens são filhos de Deus? Amém. E agora, se vocês fossem filhos de Deus, ou se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Preste atenção no versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Jesus não está com problema de cabeça. O que ele disse em Mateus 6 está valendo. Posso ouvir um amém? O que ele disse em João capítulo 8 também está valendo. Pastor, então nos explique, que problema é esse? O homem, ele é ou não é filho de Deus? É. O homem nasceu ou não nasceu filho de Deus? Sim. Mas na nossa consciência, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma, pela ignorância, pela insubmissão,
ou por não desejar a comunhão com Deus, nós podemos, eu vou dizer alto e bom som, ser como os filhos do diabo, ou sermos filhos do diabo. 10 segundos de silêncio para você pensar. Passou. Preciso ler mais 2 textos. Vocês aguentam um pouquinho mais? Mais 2 textos? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Eu achei esse texto espetacular. A relação desse texto com os outros 2 textos e com o último texto que vai ser lido. Entendi nada, pastor, mas você vai entender. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero me deter apenas nessa informação, eu não posso gastar tempo em outras coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de quem? De Cristo. O que é o Espírito de Cristo? Alguém pode me falar algumas poucas características do Espírito de Cristo? Irmão Alan, você que é um jovem da escola bíblica dominical, características do Espírito de Cristo. O que é ou que tem o Espírito de Cristo? Violência? O que tem, pastor, o Espírito de Cristo? Tem bondade? Tem o que, irmã Natália, Nath? Tem mansidão? Mais alguém aí atrás, o que tem? O Espírito de Cristo? Misericórdia, amor, justiça, domínio próprio? Sim, nós iríamos ficar aqui, iríamos passar de meia-noite falando sobre o Espírito de Cristo. E eu vou dizer, todos vocês estão muito certos, amém? Mas aqui é dito que alguns não têm o Espírito de Cristo. Então alguns não têm, não é a vida de Deus. Não tem Deus habitando neles imanentemente, mas não tem na experiência, não tem no coração, agindo e vivendo por intermédio desse Espírito, esse amor, essa misericórdia, essa paz, não porque não tenha Deus, mas o Espírito de Cristo não lhes fala ao coração. O Espírito de Cristo não é uma realidade para eles. Eu vou encerrar com um texto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 10 e 11. Foi a este respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Que profetas são esses aqui? Do tempo de Jesus Cristo? Do Verbo encarnado? Tempo de Paulo, de Tiago, de João? Que profetas são esses aqui? Lá do Antigo Testamento, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo não está preso ao tempo. O Espírito de Cristo não está preso ao cristianismo, muito pelo contrário. Graças a Deus que o Espírito de Cristo não está preso no cristianismo. O Espírito de Cristo não é sinônimo de protestantismo. O Espírito de Cristo não é sinônimo de catolicismo, de evangelicalismo. O Espírito de Cristo não é sinônimo de religião alguma, conhecida ou desconhecida, que nasceu ou venha a nascer na face da terra. O Espírito de Cristo é a manifestação de Deus encarnado e manifestado no próprio homem, eu e você. Amor, paz, alegria, domínio próprio, socorro, ajuda, misericórdia.
Esse é o Espírito de Cristo. E alguns não têm esse Espírito. Alguns não se submetem a esse Espírito. Pastor, porque não tem Deus? Não, porque dizem não a Deus. Porque viram o coração em direção oposta a Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu quero encerrar com uma alegoria. Uma alegoria que eu aprendi recentemente. Eu não posso dizer que essa alegoria, que essa ilustração, ela possua base exegética. Mas algumas correntes rabínicas, algumas correntes judaicas, preste atenção nessa ilustração. Estou falando do último I, que é a insubmissão. É o quê? A rebeldia, é a obstinação contra Deus. Deixa eu voltar ao ponto. Algumas correntes de interpretação judaica entendem que a palavra coração, em hebraico lev, ela tem uma representação simbólica de uma casa. Estamos falando de casa, não é isso? Dirigida e governada por Deus, debaixo do seu cajado. Como eles chegaram a essa conclusão? Eu disse que eu não tenho base exegética, mas é apenas uma simbologia, uma ilustração, não importa qual a corrente, não me pergunte. A palavra coração em hebraico é lev, e é formada por duas consoantes, fora a vogal massorética. A primeira consoante é o lamed, que de acordo com a formação da língua hebraica, isso primitivamente falando, o paleo-hebraico, o lamed, em sua escrita pictográfica, tem a forma de um cajado. E o bet, que é a segunda consoante, tem a forma de uma casa, e a representação para alguns judeus, que o lamed diga respeito ao cajado, e que o bet, de fato, diga respeito a uma casa. Há casas que estão vazias, e nesse último ponto, casas vazias do governo de Deus. Casas que estão vazias porque são corações, porque são almas, porque são pessoas, são mentes que não estão debaixo da direção e do cajado do bom pastor. Eu quero te convidar, meu irmão. Eu sei que você não é um insubmisso. Eu sei que você não é um rebelde. Eu sei que você é alguém que ama a Deus, eu não tenho dúvida disso. Essa igreja ama o Senhor. E eu falo para uma assembleia que ama fervorosamente o Senhor. Mas eu quero te convidar a caminhar cada vez mais, enquanto casa, enquanto tabernáculo, enquanto habitação, enquanto morada. Eu quero te convidar a caminhar cada vez mais debaixo da condução, do governo e da direção do cajado de Cristo, o nosso Senhor e o nosso pastor. Permita que Cristo, enquanto nosso pastor, seja de fato e de verdade o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso Emanuel, nosso Deus presente. Permita que esse cajado, ele puxe você de vez em quando pela pata. Quando você estiver se extraviando em um momento em outro, não diga que você não vai, mas permita que esse cajado te puxe e que você vá parar, não em um abismo, não em um penhasco, mas nos braços amorosos do teu pastor. Que você vá parar nos braços fortes e seguros do teu Senhor e do teu pastor. O coração submisso é o coração debaixo do cajado, é o coração debaixo da direção de Deus. Ainda há casas vazias, mas eu quero glorificar a Deus e quero aplaudir a Deus nessa noite de pé junto com vocês, porque as nossas casas não estão vazias. A nossa habitação possui um Senhor, possui um Deus, possui um pastor, possui alguém que governa a nossa existência. Jesus Cristo é o nosso Senhor.